Olá, gente! Estamos começando hoje um conteúdo extra que vamos ter na nossa semana, que é o Papo com o Egresso. Hoje, como nossa primeira convidada, temos a psicóloga Juliana Couto. Olá, muito prazer. Eu tô me sentindo uma dinossauro, né? Porque, meu Deus do céu, turma 15, como assim? Eu entrei em contato com a turma 6, não sei, agora estamos aí 10 turmas quase depois. Mas é um prazer estar aqui, contribuir de forma, né, significativa, espero, com o que a gente for discutir agora. Então, vamos começar por antes do formado, né? Como que foi a sua experiência como aluna da Unifesp? Você fez alguma extensão, iniciação científica? Minha experiência enquanto aluna da Unifesp foi um caos, né? Não sei como está sendo a experiência de vocês de entrar na faculdade no meio de uma pandemia global. Deve estar sendo um caos também, né? E eu digo que foi um caos de maneira um pouco diferente. Porque a Juliana que vos fala agora, hoje em dia, é uma Juliana completamente diferente da Juliana que entrou na universidade, obviamente, né? Eu entrei na faculdade lá em 2014, né? Bem tontinha, assim. Não queria fazer psicologia, não que não queria, não era meu sonho, assim, né? Que a galera entre, nossa, meu sonho e tal. Não, eu queria fazer vários cursos e aí eu atirei na psicologia, porque, vamos ver, né? Não sei, eu gosto de gente, é isso aí. Entrei na faculdade. E eu acho que é importante falar isso, inclusive, né? Porque as pessoas têm em mente, principalmente os calouros, os mais novos, de que se você não entrou na faculdade porque era seu sonho e tudo mais, você já se sente um pouco atrás, assim. Porque você olha uma galera que, nossa, eu me via desde criança sendo psicóloga e tal. E aí você olha para essa galera e pensa, meu Deus, eu não sou ninguém. Enfim, que era um pouco do meu sentimento, assim, né? Eu olhava para as minhas colegas e pensava, o que que eu tô fazendo aqui, mano? Eu tô tirando o lugar de alguém, que era o sonho dessa pessoa. Mas enfim, tô me enrolando demais já, né? E eu nem entrei na faculdade ainda. Entrando na faculdade, o meu primeiro baque foi sair de casa, né? Acho que a galera experiencia muito isso, que estuda na Unifesp, que é ter que sair do seu lugar de origem, e são poucas pessoas de Santos, de fato. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, chamada Sorocaba, e saí de Sorocaba rumo a Santos e sem saber fritar um ovo, assim, tipo, fazendo nada da minha vida. Mas não, eu vou aprender a morar sozinha, é ótimo morar sozinha, né? E aí, de caramba, eu tô num mundo novo, o que é isso? Acabei de fazer 18 anos e não sei nada da minha vida, nem lavar um banheiro, né? Mas vamos lá. E aí as matérias na faculdade eram um caos, assim, para mim também. E até o meu ano, MAC, era diferente. Para vocês está, inclusive, pior, eu acho. Não sei se é pior ou melhor, mas eu fiz MAC em 6 meses. Depois do meu ano, passou a ter MITS, não sei como que é o nome da matéria, mas eu não tinha MITS. O meu era MTS, já era. Mas eu acho que eu tinha um ano de MAC da galera que veio depois em 6 meses. Eles só afrouxaram porque era muito pesado pra gente. Então, eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Tive MAC, tive MTS e depois disso eu pensei, a psicologia não é pra mim, mano, porque eu sou muito ruim. Você estuda pra caramba, vai lá e tira 5,5. E aí você estudou tudo que devia, mas não conseguiu e nunca é o suficiente. E eu sentia isso, não quero o suficiente para mim nas matérias. Eu não me encontrei na psicologia de cara, não, não me vi trabalhando com a psicologia. Aí eu estava lá porque eu pensava, uma hora vai, mas é isso aí, essa hora não chegou no começo, né? Então, quando eu cheguei na universidade, eu estava mais pensando em me adaptar a tudo isso, né, de sair de casa, etc., e dessas matérias que são o diabo, assim, além de uma mudança extremamente cultural, né? Porque aí tem um outro lado que é mais de mim do que dos calouros em geral, que eu era uma pessoa evangélica, eu frequentava uma determinada religião, tinha uma determinada crença, eu tinha responsabilidades absurdas e eu estava para casar com um cara, enfim, nossa, enfim.
E tinha toda uma questão, assim, porque quando eu caí de paraquedas na faculdade, eu sofri um bullying, assim, digamos assim. É, eu era muito diferente de todo mundo, né? Porque eu era muito certinha, eu não sei o quê, enfim. Depois eu descobri que eu vivia um relacionamento abusivo, eu não conseguia fazer nada e tal. Acabei terminando esse noivado, rompi com a igreja, foi bem no meio desse processo da faculdade, e a faculdade, inclusive, foi um mundo que me possibilitou olhar para isso de outras formas e ser uma psicóloga LGBTQIAP+, hoje em dia, mas isso a gente deixa mais para frente. No segundo ano da faculdade, eu pensei, ok, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, né? Porque, meu, eu preciso fazer uma extensão, um negócio assim. No meio do primeiro ano da faculdade, eu participei como tipo convidada, assim, da extensão Balde Histórias, não, era uma vez, sei lá, o nome da extensão, mas eu ia para Santa Casa com as meninas do terceiro ano. Eu fiz essa parte, assim, por não ter passado direto, obviamente, por ser do primeiro ano, mas ter quase passado, então eu fiz isso. E aí, no segundo ano, eu vi que existia um cursinho na faculdade, que era o Cardume, né, lá em 2015. E o Cardume tinha começado em 2014, no ano que eu entrei. Então, 2015 era o segundo ano. E eu fui, assim, falei, vou lá ver qual é. Eu tinha mandado muito, muito bem na redação, no Enem, e eu adorava escrever essas coisas, então eu falei, gente, e aí, como é que faz para entrar e tal? Mas eu nunca dei aula, eu não sei como funciona isso. E aí o coordenador do Cardume, na época, o Edu, que ainda é, né, maravilhoso, um anjo divino, ele falou para mim, quando o bichinho da docência te pica, você nunca mais consegue sair, né? E eu espero que ele te pique. E no fim eu fui picada pelo bichinho da docência, assim. E eu comecei a dar aula no Cardume de redação em 2015 e eu dei aula por 4 anos e meio nessa extensão, assim. Então, eu acabei ficando no Cardume a minha formação inteira, né? Eu estava lá mais pela minha paixão pela área da educação. E aí, estando no Cardume, o Cardume para mim já era como se fosse matéria obrigatória, qualquer coisa que eu devesse fazer. E aí, beleza, eu vou procurar uma extensão, ou um PET, uma monitoria a mais, então, sabe? Não é como se fosse, eu vou sair do Cardume para ir para outro lugar. Não, eu vou ter que conciliar de algum jeito. E aí, no fim, eu acabei fazendo outras coisas, né? Mas, assim, eu sempre fui uma pessoa muito sociável na faculdade. Eu sou muito, muito tagarela. Então, eu acabava conversando com todos os cursos. Acho que as matérias interdisciplinares, elas acabavam me dando essa oportunidade de conhecer mais pessoas, né? De outros cursos. Fiz muitas amizades com gente de outros cursos. Eu morava com uma galera também. Acabei mudando de casa, né? Eu morei com pessoas de serviço social, de ciências do mar, nossa. E aí tinha as matérias interdisciplinares, as pessoas que iam lá em casa, amigas dessas pessoas também, acabei fazendo muita amizade. Na época tinha o Pantaneira, que é um restaurante em Santos, que tinha convênio com a Unifesp, então a gente se dividia entre a Rio e Pantaneira, e acabava indo para o Pantaneira, porque a comida era mais gordurosa, assim, não era tão saudável quanto o restaurante da Unifesp, a galera preferia mais. E lá eu fazia muito mais amizade também. Eu acho que foi muito importante para mim todo esse contato social que eu tinha, né, para poder entrar em outros projetos. E aí eu acabei sendo monitora de TS. Eu me encontrei muito na área social, assim, também. Eu fiz extensão. Eu ajudei a fundar uma extensão que eu nem sei se existe mais, que é a Rede de Bem-Estar, uma extensão voltada para atenção básica, enfim, a gente ia para o UBS do Embaré para poder lidar com algumas demandas, assim, com a galera da TO. Então, eu participei de extensões, eu participei de monitorias. Eu só não fiz IC, porque eu odiava pesquisa, né? E aí vem um pouco da onde que eu me encontrei na psicologia, porque eu não me achava, eu entrei no curso sem querer fazer psicologia. E quando eu entrei, eu falei, eu não sei o que eu quero, mas eu sei o que eu não quero. O que eu não quero? Clínica.
E olha só que engraçado onde eu estou, né? Sendo psicóloga clínica. Mas tudo bem, hoje eu amo o que eu faço. Mas eu falei, eu não quero clínica de jeito nenhum, não sei lidar com isso. A pessoa vai chegar lá na frente e vai falar, eu vou fazer o quê? Toda essa coisa de segurança de estudante, de meu Deus, eu não sei fazer isso, eu não sei o que falar com as pessoas, eu não sei o quê. Isso também me acometeu. E falei, vou para pesquisa. Por quê? Eu enxergava a pesquisa como esses, sei lá, seriado, filme de televisão, sabe? Norte-americano, uma galera de jaleco vendo o microscópio e sendo respeitado. E eu, tipo, nossa, é isso que eu vou fazer da minha vida. Porque imagina que chique, sei lá, eu. Ai, o que você. Ai, eu sou neuropsicóloga e eu desenvolvo uma pesquisa, assim, tipo, nossa, meus pais vão ficar se achando isso, vai ser muito legal, então é isso que eu vou fazer. Então eu sempre tava ligando muito pro status, assim, sabe? Do que ia ser bonito mostrar se eu fizesse. Isso caiu por terra logo quando tive introdução às neurociências, que eu falei, Deus me livre, Milena que me perdoe, mas, tipo, não vai rolar. É isso, um prazer te conhecer e espero nunca mais passar por essa sala de novo, enfim. E aí eu fui para a área da educação, obviamente, né, por causa do cardume. E não escolhendo pesquisa, porque eu odiava essa coisa da ABNT e tudo mais, eu amava escrever, mas ter que enfiar meu texto na ABNT era um martírio para mim. Eu nunca quis fazer IC, nunca quis fazer esses negócios assim. E eu achava que as pessoas sofriam muito. Nossa, as pessoas pensar, as pessoas que têm bolsa com a FAPESP vêm alma pro demônio, porque essas pessoas só vivem para isso, elas são muito requisitadas e tal, e eu não quero ser essa pessoa. Fui para a área da educação, mas além de dar aula no Cardume como extensionista, eu também fui bolsista de iniciação à gestão, né? Então fiz parte do BIG do Cardume. E lá eu tive contato mais direto com o professor de psicologia da educação, né? E estando lá, eu já estava pensando em fazer estágio de 5º ano na área da educação e tal. Mas aí eu pensei, cara, querer meu coordenador aqui. Se ele for meu coordenador no estágio, não vou aguentar olhar para a cara dele, porque eu olho para ele todos os dias. Então eu não vou querer isso, porque não é como se fosse uma relação, nossa, eu te amo demais. Era uma relação ok, né? Mas eu pensei, não vou aguentar. Então, infelizmente, isso não aconteceu. Eu acabei não fazendo estágio na área de educação. E aí eu pensei, e agora? Para onde que eu vou, né? Porque não quero clínica, não vou fazer pesquisa. A área de educação não vou por causa da docência, né, da coordenação. O que eu vou fazer? E aí eu brilhei os olhos para o hospitalar, de novo por causa do status, né? De, nossa, o jaleco, o respeito. Eu não sei o que eu tinha com o jaleco, assim, né? Que eu preciso usar um jaleco. Mas eu achava demais, nossa, psicólogo hospitalar. Ai, eu vou trabalhar no Einstein, sei lá. E aí eu conheci a professora de hospitalar, e que eu fiz a eletiva e pensei, eu acho que hospitalar não é para mim, não. E aí, mais uma vez, eu pulei do barco, né? Enfim. E eu acho que é importante também falar sobre essas relações, né, entre professor e aluno, porque a minha visão das áreas, ela atravessava muito a minha relação com os professores, sabe? Eu nunca fui uma aluna ruim, assim, eu sempre estava ali acima da média, mas eu também não era uma aluna nerdzona e tudo mais. Então, eu prestava atenção em como o professor reagia, como dava aula e como era didática, etc, etc, para saber, eu quero, vai ser saudável para mim? A minha saúde mental vai aguentar seguir essa área? Não sei, eu acho que não, então melhor não, né? E até para os professores perceberem essa influência que eles têm sobre as escolhas dos próprios estudantes, né? Acabei indo para o clichê que era saúde mental, então no 4º ano eu fiz estágio em saúde mental infantil com a Carla Bertuol. Comecei o estágio e eu amei. Tipo, foi uma experiência incrível. Mas foi uma experiência incrível não pelo campo, e sim pela supervisão. Por quê? Era uma supervisão com todo mundo junto, 4º e 5º ano, né? Então éramos eu e minha amiga Adriele, uma psicóloga maravilhosa, inclusive, e nós tínhamos supervisão junto com outras 4 estagiárias do 5º ano.
né? Veteranas maravilhosas também. E a Carla, toda semana no CEP. E, meu, esses encontros eram tão ricos, porque a gente podia falar sobre os casos das meninas do quinto ano, elas podiam falar sobre os nossos, a Carla sempre, tipo, dava essa palavra pra gente, sabe? Eu falava, eu tô numa dificuldade com isso, e aí ela virava para as meninas do quinto ano, o que que vocês acham disso, né? E aí a mesma coisa acontecia. Óbvio que ela também falava e ela agregava demais, assim. Então, a minha experiência de quarto ano com supervisão e essas coisas foi tudo. Mas no campo foi um horror, assim, para mim, pelo menos, porque eu percebi que saúde mental não era para mim, né? Eu fiz estágio no CAPES Infanto Juvenil, em Santos, ali na Campus Melo, pertinho da faculdade. A minha parceira de estágio era maravilhosa também, mas nós éramos duas do quarto ano, não tinha ninguém do quinto. E a gente não sabia muito bem o que fazer ali, né? E o que seria o nosso preceptor, ele estava, tipo, em burnout. Então ele acabou, tipo, se afastando por ele mesmo. Eu tive, acho que, uma única conversa com ele no campo, sobre o que eu sentia no estágio, etc. E depois eu fiquei meio largadona, assim, sabe? Eu conheci profissionais maravilhosos, como a Lumena. A Lumena é um grande nome da saúde mental em Santos. Ela é professora na Católica, inclusive. Mas, assim, eu me senti muito largada, meio sem saber o que fazer. E alguns profissionais, eu tinha várias críticas, mas sempre que a gente colocava a nossa crítica na reunião, a gente era meio. Ai, tá bom, estudantes do quarto ano, sabe? E aí a gente ficava meio, nossa, e aí ia levar pra Carla, coitada. Não, porque aconteceu isso, não sei o que, não sei o que. E não tinha muito o que ela fazer, porque não tinha como ela ir até o campo e falar, ô, galera, vamos fazer isso aqui, né? E aí essa é a minha experiência de estágio de quarto ano, então eu me frustrei. Eu já não queria ir para psicoeducação, porque eu estava saturada, e por causa do que seria meu supervisor. Eu não queria ir para hospitalar por causa da professora, que antes era o que eu queria. Eu não queria fazer pesquisa. Eu não queria mais saúde mental. Eu não me via na clínica. E fiquei, e agora, gente? O que eu quero da minha vida? Tipo, vai terminar a faculdade e eu não sei o que eu quero. E é muito louco isso, porque essa impressão não era que eu passava, né? Eu era representante da minha turma, eu estava participando do movimento estudantil, participei ativamente do movimento de ocupação da Unifesp em 2016. Foi um caos, a gente foi para Brasília, nossa, foi uma loucura, assim. Tirava notas boas e tudo mais, então, tipo, as pessoas não duvidariam que eu, tipo, era feita para o meu curso, sabe? Porque eu fazia muitas coisas, mas eu fazia muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula em si. Eu não gostava de psicanálise, não entendia nada. Nossa, tinha aula de Lacan, eu ficava, quê? A matéria de escolas de psicanálise, que a gente teve Lacan, Winnicott, sei que lá, com a Lara. Meu Deus, foi um caos, assim, para mim também, tipo, a gente no fim teve uma prova só no fim do semestre, com 4 questões valendo 2 pontos. Uma questão sobre Freud, uma questão sobre Lacan, uma questão sobre Winnicott e uma questão sobre Melanie Klein. Eu simplesmente não respondi a questão de Lacan, porque nem comecei, eu não escrevi absolutamente nada e pensei, eu preciso acertar essas outras questões para eu passar, porque se eu acertar 2, eu tiro 5. E eu preciso de 6, né, para passar nessa matéria. E no fim eu acabei tirando 7 e eu não aprendi nada de Lacan, porque foi o único resquício de Lacan que eu tive e eu só passei direto. Então, teve matérias que eu olhei e falei, gente, que é isso, sabe? Eu ria, porque eu não entendia nada. Já matérias como cognitivo comportamental, eu entendia, mas eu não me via, não me encaixava ali. Psicologia e humanismo era uma questão, porque eu gostava, mas eu não gostava do modo como era dada a aula. Nossa, sério, os professores realmente têm muita influência no meu modo de perceber a psicologia, sabe? Então, por isso mesmo que eu acho que você tem que gostar muito, saber o que você quer, porque senão você vai muito no que os professores vão fazer com você ali, e pode não ser legal. O humanismo era o que eu mais gostava, mas eu não tinha vontade de ir a fundo ou de fazer as coisas, sabe? Fenô, essas coisas. Então, tipo, era como se eu não tivesse abordagem.
na faculdade, sabe? Eu não sabia nada e tal, e eu me senti extremamente pressionada para ter uma abordagem, porque eu olhava para o meu lado, era gente fazendo TCC sobre Lacan, e eu ficava, gente, eu não entendi nem o que é esse A maiúsculo que ele quer dizer, do objeto e tal, e vocês fazendo TCC sobre ele, sabe? Eu ficava... Não me vi no curso, fiquei nessa, fui na faculdade. Uma coisa só era certa, que eu queria ir para uma universidade pública porque é possível ter bolsa do Ciências Sem Fronteiras. E aí, no ano que eu entrei na faculdade, acabou o Ciências Sem Fronteiras. Ai, que tristeza. E aí eu caí do cavalo e enfim, eu fui pesquisar outras formas, outras maneiras de fazer intercâmbio e descobri que havia o Santander, as bolsas do Santander. E eu fiquei tentando, acho que desde o meu segundo ano da faculdade, eu fiquei tentando essas bolsas de intercâmbio e eu nunca consegui. Até que no meu quarto ano de faculdade eu consegui. Então, eu consegui uma bolsa pelo Fórmula Santander e eu escolhi para Portugal. Então, foi no quarto ano, eu estava no estágio e tudo mais. E aí, no meio do quarto ano, eu soube que eu consegui. No meu quinto ano, que seria o último ano, em 2018, né, no começo do ano, fui para Portugal. E lá eu fui cursar psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação. E eu escolhi essa faculdade justamente pela minha aproximação com a área da educação, que é uma área que eu tenho muita paixão, assim, né? E lá tinha o Instituto Paulo Freire, e a gente, nossa, se amarrava, né, na teoria do Paulo Freire, e dava aula através da metodologia de educação popular e tudo mais, enfim. E lá eu conheci muitas pessoas, fiz muitas matérias, tenho várias críticas, é didática também, etc. Mas uma matéria me chamou muita atenção, que foi a de psicologia comunitária, né? Eu amei o professor, foi paixão à primeira vista. Eu, nossa, sério, eu acho que eu nunca me senti tão bem com um professor quanto ele. Ele ficava falando, inclusive, para eu voltar, terminar a graduação e fazer mestrado com ele, para ele me orientar e tudo mais. Voltei para o Brasil falando, eu quero psicologia comunitária, e é isso. E daí que as pessoas têm preconceito contra o professor. A matéria é legal, a área é legal, então eu vou fazer estágio em psicologia social e comunitária. No quinto ano, eu escolhi, e foi muito louco, assim, porque eu cheguei na sala de aula, estavam escolhendo, só que eu já estava com outra turma, né, porque eu voltei e aí eu fui escolher estágio só em 2019. Quando eu fui escolher, eu estava com a 10, né, eu não estava mais com a 9, que é a minha turma. E aí eu cheguei, eu quero psicologia comunitária, ninguém vai tirar meu lugar, só que é um estágio que ninguém quer. Então as pessoas só ficaram olhando pra minha cara, tipo, tá bom, gata, vai lá, sabe? E foi a melhor coisa que eu fiz. A gente formou uma turma, né, um grupo, e eu tava falando com os meninos até agora, assim, a gente conversa até hoje e tal. Foi um grupo de estágio perfeito, assim. Que as pessoas realmente se tornaram minhas amigas de paixão. E nesse grupo tinha um menino que é o Charles, que ele é meu veterano, né? Era na época, agora é meu. Todos eles meus colegas de profissão, mas ele era meu veterano. Aí tinha eu e tinha a Bea e o Thomas, que eram mais meus calouros, assim, né, direto. A gente se deu muito bem. E a nossa preceptora de campo, que é a Cris, ela é perfeita e a gente fazia muitas coisas incríveis. Enfim, eu caí no estágio dos meus sonhos com companheiros dos meus sonhos e eu pensei, é isso que eu quero da minha vida enquanto psicóloga, defender o SUS até o fim. Vamos lá, baixa o capitalismo e tudo mais. Jamais serei uma profissional liberal ou uma profissional que se curva ao capitalismo e vai trabalhar numa empresa, enfim, essas coisas. E aí eu pensei que eu ia terminar a faculdade, fazer residência e na atenção básica, porque era tudo para mim, atenção básica. E depois, magicamente, apareceu um concurso público na atenção básica, eu iria passar e eu ia trabalhar para sempre na atenção básica como psicóloga, coitada. Estudei muito para residência de Santos ano passado, e acabou que eu não passei, e eu só tinha esse plano, né? Que era passar na residência. Não passei, eu fiquei agora, gente, porque eu tinha planejado toda uma coisa e essa era a única maneira de eu ser psicóloga, porque
Nada deu certo na graduação para mim. E quando eu finalmente me encontrei, não rolou. E aí, né? Acho que também é legal falar que eu fui fazer meu TCC e eu não me encontrava na psicologia, né? Nos temas da psicologia em si. Tipo, eu não queria fazer TCC sobre o CAPES ou sobre abordagens, essas coisas. Eu queria falar sobre mulheres. Queria fazer um TCC sobre gênero, queria falar sobre a violência de gênero em festas universitárias, porque eu, enfim, nós, né, mulheres na faculdade, não é difícil perceber que a gente passa por várias situações que são horríveis, assim, festas, e eu queria fazer um TCC sobre isso, sobre o quão escroto era isso. E eu acabei fazendo um TCC com orientação de um professor que ele era convidado e ele era jornalista. E eu acabei fazendo uma análise documental de notícias relacionadas à violência de gênero em festas universitárias. Então, eu peguei notícias de revista, de jornal, nacionais e internacionais, e fiz uma análise desses documentos com esse professor. E minha banca foi um antropólogo que dá aula na Unifesp, que é o Luiz Henrique Passador, que ele é meu amorzinho, assim. A aula dele de IS, que eu decidi que eu ia fazer isso, quando ele estava falando sobre marcadores sociais, e ele ia me orientar. E aí tava tudo certo para ele me orientar assim que eu voltasse do intercâmbio. Quando eu tava voltando do intercâmbio, ele foi fazer pós-doc em Portugal. E aí não rolou ele me orientar. Aí ele me passou para a pessoa que estaria no lugar dele enquanto ele estivesse no pós-doc, que foi esse professor convidado. E aí no fim ele voltou a tempo de eu apresentar meu TCC e ele foi minha banca. Mas ele foi extremamente importante para mim nesse processo. Então assim, nesse processo inteiro teve zero psicólogos, assim, sabe? No meu TCC, na minha banca, quem me orientou, quem me ajudou. Tava tudo bem para mim, sabe? Me formar psicóloga, fazendo todo um trabalho que além da psicologia. Eu não me via menos psicóloga ou fazendo uma análise menos relacionada à saúde mental do que isso, porque eu achava que psicologia era falar sobre o ser humano, cara, é sobre o que afeta o ser humano, sabe? Isso eu tô falando sobre o que afeta as mulheres enquanto violência. Eu estava falando sobre saúde mental também, né? Que é o nosso direito de estar em um espaço sem sofrer e etc. Aí tá, né? Me formei. Eu me formei e eu não passei na residência. Entrei em desespero, um surto assim total. Eu chorei por dias, porque eu não tinha passado. Eu quase passei. Eu acertei mais questões do que o primeiro lugar do ano anterior, sabe? Então, até sair o resultado da lista, eu super achei que eu tinha passado, porque eu pensei, meu, o Davi é um super amigo meu também, que, meu, ia pra tia Ana com a gente, do estágio. Ele que passou em primeiro lugar, e ele acertou um número X de questões. Quando ele me falou o tanto que ele acertou, eu pensei, passei, porque eu acertei mais, né? E aí chegou esse ano, os dois primeiros lugares erraram, tipo, o primeiro lugar errou uma questão na prova de residência. Eu fiquei, como que você erra uma questão? Porque para eu estar na frente dela, eu deveria não errar nenhuma, porque ela era mais velha, inclusive. Foi um horror, assim, para mim isso. Eu achei um... Nossa, gente, isso é um absurdo, sabe? Vai além de... Nossa, eu não passei, porque não sei o quê. Era tipo, eu preciso gabaritar para passar, como assim, sabe? Me desesperei, só que eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu vou voltar para casa dos meus pais agora, e eu vou fazer o quê? Ficar em casa estudando para concurso público? Eu já tava fazendo isso, já tinha feito 1000 concursos públicos. Não, eu preciso fazer alguma coisa. Só que nesse processo, eu fui devolver o lugar que eu morava, que eu, no fim da graduação, já morava sozinha, né? Fui devolver o lugar que eu morava logo em março e tal. Devolvi e eu namoro uma pessoa que é não binária, inclusive, que é daqui de São Paulo, que é dessa casa que eu estou, né? E eu estava aqui porque eu vim para cá e assim que eu vim para cá começou a pandemia, quarentena, etc, etc. Foi um caos e eu tô, sei lá, no mesmo quarteirão que Hospital 9 de Julho, que Sírio-Libanês, um monte de coisa. Então eu fiquei tipo, cercada e eu fiquei em choque, pensei, cara, como é que eu vou para casa, etc. Acabei ficando na quarentena aqui, ele me chamou para morar com ele e agora eu tô aqui morando com ele e é isso aí. E pronto, né? Mas estando aqui, eu pensei, eu preciso tampar, velho, porque e agora, né?
Eu tinha me inscrito em 1001 concursos públicos, porque era o que eu sabia fazer, trabalhar com o público, porque é lindo o público, etc. Eu quero fazer a revolução no público. E aí todos os concursos paralisaram por causa da pandemia, e eu fiquei, e agora? E agora? E agora? E Elo é uma pessoa que trabalha em empresa, né? Sempre trabalhou em empresa, é publicitária e é gerente numa empresa e tal, e é uma pessoa que vai, mexe em LinkedIn, essas coisas, sabe? Que eu tava, nem sei o que é isso. E aí ela veio e me ensinou a mexer em LinkedIn e falou para eu me candidatar a vagas em empresas, né, para trampar e tal. E aí eu comecei a me candidatar e eu fiz várias entrevistas e eu tava, tipo, desesperada. Só que eu não tive nenhuma matéria de RH na faculdade, né? A gente não tem essas matérias. Porque a gente aprende a literalmente trabalhar com o público, não com o privado. Ou você trabalha com o público, ou você trabalha em clínica. Eu tava, tipo, sei lá, no meio de entrevista em inglês para uma multinacional e eu tava, o que que eu tô fazendo aqui? Eu nem sei fazer nada disso, sabe? Se me contratarem, eu vou ficar não sei, realizar uma entrevista de emprego. Nem para entrar nesse lugar que dirá para fazer uma entrevista com outra pessoa, para avaliar outra pessoa, assim, né? Não deu certo, foi um caos, assim. Eu fiquei, nossa, não. E eu falei, mas eu preciso trabalhar, então eu vou ter que pensar na clínica, né? Aí, só depois de ter me submetido até a entrevista de emprego para empresa, sendo que eu nunca tive matéria de organizacional, por exemplo, na faculdade, para dizer que não, eu tive uma eletiva de organizacional, mas eu nem lembrava nada. Aí que eu fui para a clínica, né? Aí que eu falei, não, é isso aí, eu vou ter que fazer isso. Tirei meu CRP na quarentena, enfim, colei grau na quarentena também, tudo mais na quarentena. E aí eu pensei, agora eu preciso ver minha abordagem, mano, porque eu não tenho abordagem. Desde a faculdade ficava, ai, com essa abordagem? Eu ficava, eu não preciso disso. Ai, vamos desprender das amarras da psicologia tradicional, não sei o quê. E aí, de repente, eu tava na clínica, eu fiquei, e agora? Fiquei caçando na internet 1001 abordagens e eu não me vi em nada. Até que eu entrei num, num perfil. Eu tenho um perfil no Instagram de agenda de psicologia, né? Que é o agenda.psi. E lá eu divulgo eventos de psicologia. E então eu conheço muitos perfis, né? De psicologia. E numa dessas divulgações, eu conheci a Amabile, que é uma moça LGBT que está na Argentina. Ela é psicóloga, ela é neuropsicóloga e está na Argentina cursando medicina, enfim. E na bio dela estava escrito que ela era neuropsicóloga e que a abordagem dela era histórico-cultural. E ela é mó blogueirinha, assim, tipo, mais de 10k de seguidores e tal. E eu pensei, cara, se eu mandar mensagem para essa menina, ela nunca que vai me responder, porque assim, quem sou eu na fila do pão? Mas eu mandei mensagem falando, gata, me ajuda aí, porque, né, histórico-cultural é a mesma coisa que sócio-histórica, porque eu li alguns textos de sócio-histórica na faculdade, sei lá, uns textos latino-americanos, e Martim Baró, e não sei o quê, é a mesma coisa, conta aí. Aí ela marcou uma call comigo, né, e aí a gente teve essa call, e ela me explicou como que funcionava a histórico-cultural, e eu me apaixonei, assim. Depois disso, ela me colocou num grupo no WhatsApp de psicólogos da histórico-cultural do Brasil inteiro, que eram poucos, que são poucos, inclusive, porque é uma abordagem muito recente no Brasil. E não é como a psicanálise, por exemplo, que você vê um psicólogo psicanalista em cada esquina, assim. Vai ser muito difícil encontrar alguém da histórico-cultural, sabe? Para trocar e tal. E aí nessa, nossa, eu comecei a estudar sobre a história cultural. Eu estou fazendo uma formação agora em psicologia clínica, histórico cultural. E eu nunca achei que fosse possível colocar todo o meu pensamento social, né? É uma psicologia marxista, a psicologia histórico cultural. Eu não achei que fosse possível colocar toda essa psicologia social, esse pensamento dos recortes de raça, classe, gênero, etc.,
dentro da clínica, né? Que a gente enxerga como algo tão individual e etc. E pensar o ser como um ser social, mesmo dentro da clínica, sabe? Isso me fisgou, assim. E aí eu tô nessa, eu comecei a clínica, mudei meu Instagram, antes era Sou Eu Camarada, sempre foi Sou Eu Camarada, e aí eu mudei pra Sou Eu Psicóloga, para as pessoas saberem que era eu mesma, mesmo tendo mudado. E aí eu comecei a compartilhar mais coisas relacionadas à saúde mental. Eu sempre fui muito blogueirinha no Instagram, de postar 1000 stories, assim, mas nunca relacionados à psicologia, à saúde mental, porque assim, eu sempre achei que eu não era boa o suficiente para falar sobre isso, ou que eu precisava estudar mais, e é sempre essa insegurança, né? Uma síndrome do impostor. E eu comecei a postar mesmo assim, e as pessoas começaram a se identificar com uma clínica, com a minha clínica, porque eu pensei, cara, eu não me enxergo dentro da clínica. Não me enxergo. Porque quando eu vejo a clínica, eu vejo um espaço extremamente elitizado, inacessível, LGBTfóbico, caro, com pessoas brancas, velhas e com um linguajar extremamente rebuscado e que eu não entendo absolutamente nada. Eu não entendo nem de estudar, então, tipo, como que eu vou reproduzir isso? Assim, eu nem entendo, sabe? Então eu vou construir uma clínica nova. Eu me senti literalmente revolucionando a clínica, sabe? Eu vou construir um troço diferente porque eu sou shopping e eu posso acessar outros shoppings e eu estou na clínica, eu posso falar gíria assim e tá tudo bem. Eu posso ter uma linguagem mais coloquial e mesmo assim ser uma profissional competente. Eu posso desconstruir o lugar do psicólogo para as pessoas, sabe? E nessa de desconstruir o lugar do psicólogo para as pessoas começaram a me procurar, e aí eu comecei a atender online, e estamos aí, né? Hoje eu posso me dizer psicóloga clínica extremamente realizada com o meu trabalho, eu atendo só online, e eu amo essa possibilidade. Eu fui conhecer online no intercâmbio, a gente nem conversava sobre isso na faculdade, nunca, mas aí eu já vi a eficácia do online quando eu fiz, né, terapia quando eu estava fora, e eu sabia que eu poderia acessar outras pessoas dessa maneira. Hoje eu atendo pessoas de fora do país, inclusive, assim. E eu acho que é mais ou menos isso, essa minha história, enquanto aluna, enquanto profissional, profissional. E você pensa agora em abrir uma clínica mesmo, um local? Se um dia eu tiver uma clínica, né, que não vai ser agora e não é a curto prazo, definitivamente, eu quero que seja uma clínica muito diferente, sabe? Eu quero, não sei, eu não consigo nem imaginar como seria essa clínica, mas ela seria muito diferente da clínica tradicional, sabe? Seria uma clínica muito que as pessoas, que é o meu nicho, né? Porque eu tenho um nicho, eu atendo principalmente jovens e eu atendo principalmente mulheres e pessoas LGBTQIA+. Mas tudo bem, eu atendo homens, eu atendo pessoas heterossexuais também, né? Mas eu quero uma clínica que seja acessível e que seja. E quando eu falo acessível, eu falo mais do que dinheiro, assim, né? Uma pessoa em que essas pessoas cheguem, que elas se sintam bem. Estava falando sobre isso, inclusive ontem. Mas agora eu não penso em clínica, não quero ter esse trabalho de me fixar num lugar. Eu sou sagitariana, eu quero voar, sabe? Então, o online me dá muito essa possibilidade. O meu sonho era trabalhar e conseguir viajar ao mundo, por exemplo. E hoje eu tenho essa possibilidade. Não agora, né? Porque a gente está em pandemia, mas eu tenho essa possibilidade de atender pessoas estando em outro lugar, sabe? Eu consigo visitar os meus pais e trabalhar do mesmo jeito. Eu consigo visitar as minhas amigas em Santos e trabalhar do mesmo jeito. Eu não preciso parar para viver outras coisas e depois trabalhar. Porque o trabalho, ele acaba fazendo parte da minha vida nesse sentido. Eu consigo curtir a vida trabalhando, sabe? E eu acho que conseguir isso, essa autonomia de, primeiro, não depender dos meus pais, sabe? Que foi uma coisa que eu fiquei, uau, sabe? Acho que quando a gente está na faculdade, que a gente não trabalha, o sonho da vida é, meu, eu só quero meu dinheiro, eu só quero não depender dos meus pais, e é isso aí. E só de conseguir isso, me ver como uma pessoa adulta, de fato, que até hoje eu fico, nossa, gente, eu sou muito adulta, porque eu pago minhas contas, sabe? E conseguir fazer o que eu quero, onde eu quero,
tô ótima, sabe? Tô ótima. Então, eu não penso em clínica agora, presencial. O online tá tudo para mim, tá suprindo minhas necessidades, meu. Eu fico fazendo home office, e aí, entre um atendimento e outro, eu posso tirar um cochilo, tá ligado? Tipo, Agora, para a gente terminar, eu queria pedir para você dar um conselho para o pessoal que está entrando agora e um conselho também para o pessoal que já está prestes a se formar, né? No meio de toda essa pandemia que está loucura. acontecendo. Bom, para quem tá entrando agora, acho que nossa, que responsabilidade, né? Tipo, a partir de tudo que eu aprendi, vocês que estão entrando agora, a anciã vai falar. Meu, eu acho que pelo modo que eu me senti, a partir da minha vivência, eu queria falar para as pessoas, para elas não pensarem que elas não são feitas para psicologia, porque elas vão mal em MAC MTS, por exemplo, ou porque elas não entendem Freud, ou alguma coisa assim, sabe? Porque era uma pressão muito grande para mim me sentir parte. E para eu me sentir parte, eu precisava entender as coisas e as coisas não entravam na minha cabeça. E só depois eu fui entender que tá tudo bem as coisas não entrarem na minha cabeça, sabe? Óbvio, eu sei o básico de psicanálise, eu sei o básico de terapia cognitivo-comportamental e tudo mais, mas não foi dessa vez, e tá tudo bem, sabe? E é para isso que existem as especializações, as formações, sabe? As pós-graduações. Porque a faculdade vai te dar uma base e você vai ver o que, que você curte e o que, que você não curte. Então, tá tudo bem não entender tudo. E aí também queria dar o conselho para os que estão entrando, que é nem tudo é clínica, sabe? Tá tudo bem você não ir para a clínica. E existem outros lugares que não o público também, né? Porque é ou clínica ou público, ou clínica ou público. E não se ater tantas abordagens, porque eu vejo muitos estudantes muito pressionados porque não tem uma abordagem ainda. Meu, tá tudo bem, sabe? Eu sou psicóloga clínica, eu fui descobrir minha abordagem só depois que eu me formei. E eu sempre repito isso, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. A minha abordagem eu não vi na faculdade. A faculdade não me mostrou isso. E tá tudo bem, porque a faculdade tem uma grade, ela vai falhar, porque vai ter coisas que ela não vai conseguir mostrar, como psicologia organizacional. É uma falha, porque a faculdade, a Unifesp, está mais focada em saúde pública, enfim. Agora, para quem está se formando agora, né, meu, para quem conseguir o que quer de primeira, que da hora, sabe? Vai ser muito legal isso. Ah, eu quero passar na residência, você vai conseguir passar na residência, ou eu quero passar no concurso público, você vai e passa, ou eu quero ir para a clínica, você vai para um consultório e que legal, ou no mestrado, enfim. Mas se você não conseguir, tá tudo bem também, sabe? E eu acho que é meio clichê isso, porque eu ouvi de absolutamente todos os veteranos acima de mim, né, de todos os anos, e agora sou eu que estou falando isso, porque eu acho que isso tem que ser repetido. O mundo é mais do que o que a Unifesp mostra. A Unifesp é muito mãe. Ela cata você no colo e fala: olha isso daqui, vamos aqui na UBS, vamos fazer isso aqui. É incrível, você aprende a ter críticas sobre o mundo nas aulas de STS, você tem uma bagagem incrível de se desconstruir, né? E de todos os tabus e aprender a ver o mundo com mais criticidade, isso é um fato. Mas a gente acaba ficando muito fechado naquela criticidade toda. O capitalismo é muito ruim, o capitalismo é muito ruim. Só que você vai chegar aqui no mundo, moça, e é o capitalismo que está aqui, sabe? E aí, o que, que tu vai fazer, sabe? Você não vai trabalhar porque você não. Enfim, e eu percebo muitas pessoas frustradas, e eu fiquei frustrada quando elas se formam, porque quando elas vêm aqui fora, não é fácil, como a faculdade mostra, não é fácil, porque a gente tem vaga de estágio para todo mundo na psicologia. Você pode ir para um estágio que você não quer, mas você vai ter esse estágio. E aqui fora, não é como se você tivesse uma vaga reservada para você, sabe? Você vai ter que lutar mesmo, e é isso aí. E eu acho que perceber que para se dar bem aqui fora,
você vai precisar de mais do que o currículo, que infelizmente é isso. A gente pode se formar numa universidade de excelência, que é a Unifesp, mas se a gente não tiver jogo de cintura, não souber o que quer de fato, enfim, não vai, sabe? E você vai ficar muito frustrado. Então, acho que esse é meu conselho, assim, de perceber que a Unifesp vai mostrar um trechinho do mundo. E quando você chegar aqui fora, ele vai ser muito maior. E ou você pode cair de cabeça, ou você pode aprender com isso. Eu queria agradecer por você ter topado vir aqui falar com a gente. Então foi muito bom poder ter esse momento e conversar com você sobre isso. Eu não vou te dar tchau, né? Porque spoiler para o pessoal, você ainda vai aparecer mais na semana. Ai, que legal! Mas foi muito bom ter você aqui. Sim, nossa, eu que agradeço vocês por terem me chamado. Eu amo ficar falando sobre a Unifesp, assim, porque minha vivência foi muito rica nesse lugar, sabe? Eu fiz de um tudo, assim, de um tudo mesmo, tudo. Menos iniciação científica, porque eu não gostava de pesquisa, e tá tudo bem também. Mas eu falei muito da psicanálise, né? Eu acho que eu me prendi muito a isso. Justamente porque é a psicanálise que a gente tem por 1 ano e meio na Unifesp. E eu realmente não vejo a necessidade disso. Mas, enfim, é uma coisa à parte. Mas a maneira como a Unifesp conformou as grades, né, me fez ter esses sentimentos. E eu dividi isso porque eu sei que é o sentimento da maioria, né? Quando você entra na faculdade, é a psicanálise que você vai olhar. Que você vai bater de frente. É a teoria freudiana 1, é a teoria freudiana 2, depois é a escola de psicanálise. E, enfim, é um monte de coisa psicanálise, psicanálise, psicanálise. E tá tudo bem você não gostar, tá tudo bem você não entender nada, porque é isso, sabe? Então eu espero ter ajudado a galera que tá entrando agora, a galera que vai escolher estágio também. Eu acho que é importante frisar que o professor é sempre um na sala de aula e é outro no estágio. O Beto, por exemplo, de psicologia comunitária, foi um excelente supervisor para a gente, mas eu acho que a conformação do nosso grupo de estagiários também ajudou muito nesse processo. Então, acho que vai muito da vivência de cada um, assim, para a gente não estereotipar muito o que é ser um estudante de psicologia e como passar por todos esses processos, sabe? Não é porque eu entendi psicanálise, que é meu sonho, que vai ser o do outro. Não é porque eu não gosto de clínica que eu não sou uma boa psicóloga, enfim. Mas é isso, já vou me estender demais e falar mais um monte. Então, eu só queria agradecer e a gente se vê na próxima vez que eu for aparecer.